Você é do tipo da mulher que só se cuida quando já começou a doer? Eu amo que as mulheres são competentes, organizadas, inteligentes, incríveis, lindas, mas na hora que elas vão cuidar de si mesmas, elas se colocam lá no final da lista. E aí vem o ponto, o autocuidado, ele não pode ser emergencial. Eu quero trazer 3 pontos aqui para a gente dialogar legal. E claro, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui no campo dos comentários, que vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Primeiro é a armadilha da autonegligência. É a gente só começar a cuidar quando a TPM já tá um saco, quando a cólica já chegou, não tem para onde eu fugir, quando aquela enxaqueca já tá ali, eu já não sei mais o que fazer. Daí a gente só vai pensar em autocuidado, a gente só vai pensar na gente, só em se cuidar quando já tá tarde demais, quando já tá com aquela dor ali insuportável, aquela dor aguda ali, e eu tenho que correr direto para qualquer medicamento, mais forte que seja, para resolver aquilo logo. O risco ou o problema disso é a gente só começar a cuidar da gente quando o corpo já tá gritando, quando não tem mais para onde ele fugir. O tempo inteiro ele tá só ali sussurrando, falando uma coisinha aqui, você sentindo uma coisinha ali, mas você não escuta. Você até escuta, mas fala, putz, agora não, agora eu tenho que fazer outra coisa. Mas é aí que vem o perigo do corpo começar a gritar e não ter mais para onde fugir. É a mesma coisa você ter várias plantinhas dentro da sua casa e decidir começar a regar quando elas já estão assim completamente murchas, já quase mortas ali no vasinho. Com o seu ciclo funciona basicamente da mesma forma. Aqueles sintomas intensos que você tem sentido são resultados de meses, de semanas que você está aí o tempo inteiro se autonegligenciando. Como eu falei com você, o teu corpo ele vai sempre dando sinais muito sutis, vai sussurrando, a sua intuição pega um negocinho, você vai percebendo que alguma coisa não tá legal, mas aí pode vir até algumas coisas que já estão um pouquinho mais no inconsciente coletivo, como por exemplo, depois dos 30 tudo dói, é por causa da rotina mesmo, foi por causa daquele cafezinho, foi porque eu não tive uma boa noite de sono, e a gente acha que isso tudo é normal. Dentro da sociedade que a gente vive, eu até entendo que manter uma rotina saudável o tempo inteiro não é possível porque a nossa sociedade ela tá num ritmo desenfreado. Ela não quer saber de equilíbrio, ela não quer saber de você estar bem, ela quer resultado. Então cabe a você cuidar da sua saúde, porque não vai vir ninguém aqui magicamente falar, para aqui que você tá um pouquinho cansado, descansa um pouquinho, porque eu sei a sociedade, né? Não, vem cá. Para, descansa, tá tudo certo para você. Não, isso não vai acontecer. Então, ou a gente começa a ser mais responsável pela nossa saúde, ou a gente vai começar a perder todos os micros e macronutrientes que a gente tem dentro do nosso corpo e ver aquela dança hormonal acontecendo da pior forma possível, caótica, e um ciclo menstrual cada vez pior. O autocuidado, ele precisa entrar na tua rotina quando você está bem. Isso é uma regra de ouro, que eu sempre falo com as minhas alunas, eu sempre estou falando com as minhas clientes. Não adianta querer criar uma rotina legal, criar algo que faça sentido tanto para o seu trabalho quanto para dentro da tua casa, quando você só tá cheia de dor. Porque quando a gente está com dor, a gente só quer resolver a dor, a gente não aguenta mais aquilo. Então o autocuidado, ele começa a entrar quando a gente está bem, quando eu estou com consciência do que está acontecendo ao meu redor, das coisas que estão à minha volta, e eu consigo pensar com clareza, sem a interferência da dor, para criar um planejamento, uma rotina organizada que faça sentido para mim, que realmente vai restaurar os meus hormônios, vai me dar o suporte hormonal que eu preciso para dar conta das minhas demandas, tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal. Uma clássica aqui da vida da mulher moderna é o tal do descanso. A gente não consegue parar e descansar. Às vezes a agenda já está toda feita, a lista de tarefas está entregue, você fala, putz, beleza, agora só na segunda-feira, mas ainda assim você precisa estar ocupado. Tem que ter uma coisinha para fazer. E eu não estou nem falando de pegar esse tempo, que agora ficou ocioso, e praticar um hobby que você gosta, ler um livro, ver um filme, sabe, fazer um bordado, que agora eu estou muito nessa fase. Não, eu tô falando de pegar mais coisa para fazer e tá ocupada. Por quê? Porque a gente não consegue se dar o direito de parar. Isso é uma coisa que já tá na nossa sociedade há muito tempo, já tá na vida da mulher durante muitos e muitos anos, décadas e por aí vai.
Só que a gente precisa começar a quebrar esse padrão, a gente precisa quebrar isso agora, porque senão a gente só vai continuar perpetuando uma coisa que só acaba com a saúde hormonal feminina. O estresse crônico é um dos gatilhos, um dos pontos primordiais para acabar com a saúde feminina. Então, quanto mais a gente está o tempo inteiro remoendo o pensamento, muito preocupada, muito estressada, um monte de coisa para fazer e não descansa, a gente não vai conseguir ter uma saúde legal. O tempo inteiro que a gente fica se estressando e não consegue parar para dar, sabe, uma desafogada naquilo, não adianta, eu vou fazer um monte de protocolo, mas se eu não consigo ter um tempinho para mim, de que adianta fazer isso tudo? A gente tem que sim começar a fazer isso, mas junto com isso gerenciar o nosso estresse. Então começa a perceber os sinais sutis que o teu corpo traz. Aquela irritação que parece vir sempre na TPM, aquela vontade de comer uma coisinha a mais, aquela vontade de não fazer nada. Logo quando você sai da menstruação, que entra na pré-ovulação, que você tá ali super animada e tal, nessa hora você fica, não quero fazer nada, eu quero fazer tudo, mas não quero fazer nada. Começa a perceber o que o teu corpo tá começando a te falar. O que ele está trazendo para você? Porque são sinais sutis. Se você não pegar aquilo e observar, botar no colo, sabe, se acolher, vai chegar uma hora que isso tudo vai começar a se transformar numa dor muito mais aguda, onde você fica completamente perdida. Aí você não sabe quando começou, por que começou, qual foi o gatilho daquilo. Dá para resolver. Mas o caminho vai ser muito mais desafiador do que se você agora já começar a perceber o que está saindo do eixo por aí. Então tem umas coisinhas básicas que você já pode começar a fazer, que elas são meio clichê, mas se é clichê é porque funciona, mas que você já pode começar a colocar em prática aí para se observar. Então, por exemplo, você sabe que tem que beber água, mas quando que você vai beber água? Quando já está com dor de cabeça. Você sabe que aquela fome, aquela vontade de comer o tempo inteiro, nem sempre é fome, é falta de hidratação. Então vai lá e bebe a sua água, faz um chá para você sem açúcar, um chá que tem um sabor mais gostoso. Pode começar com um chá de frutas, porque daí fica muito mais tranquilo para você introduzir o chá dentro da tua rotina. Se você já sabe que quando tá chegando lá na tua pré-menstruação, a TPM ela vem para te irritar, por que você já não começa agora na tua pré-ovulação, já começa a perceber aí quais são os gatilhos que te deixam mais irritada lá no final do teu ciclo, começa a perceber se você não tá levando muita coisa para casa, muita tarefa para fazer, tarefas que nem são suas, por exemplo. E se por acaso você ainda não consegue lidar com isso, coloca mais momentos de pausa no teu dia a dia. Ao invés de colocar um momento de pausa para ficar reclamando da vida, coloca um momento de pausa para dar uma acalmada, escuta uma música que você gosta, levanta da tua mesa do trabalho, vai dar uma voltinha e volta, coisa assim de 2 minutos, como se você estivesse indo no banheiro, sabe, e voltasse. Mas dá uma levantada, dá uma espreguiçada, sacode esse teu corpo, deixa essa energia que está acumulada aí, dá uma dissipada também. A gente não precisa fazer coisas mirabolantes para dar uma gerenciada no nosso estresse. O básico funciona, o arroz com feijão funciona. O problema é que enfiaram na sua cabeça que só aquilo que é muito mirabolante, aquilo que é muito cheio de técnica, é o que vai resolver o seu problema. E junto com isso também enfiaram na sua cabeça que, não, é muito mirabolante, tem muita técnica, logo, putz, não vou fazer, já dá preguiça só de pensar, ou, eu não tenho tempo para fazer. Então, ao mesmo tempo que te vendem a ideia de que o básico não funciona, que você precisa de uma técnica muito, sabe, cheia das coisas, te venderam também, isso dá muito trabalho, não faz não, cuida da tua vida, continua do jeito que tá. Então, você acaba ficando, na inércia, você não se mexe. Então começa a sair desses estereótipos doidos, sem noção que tem dentro da sociedade e começa a fazer o básico bem feito. Você não precisa de muito. Precisa se hidratar mais? Bebe água. Cansei, não sou acostumada a beber água. Experimenta. Coloca um desafio com você mesma. A cada 30 minutos você vai beber 2 goles de água. Caramba, só 2 goles de água a cada 30 minutos? Para quem não bebe nada, o que são 2 goles de água? Entende? Começa, você precisa começar, levantar, se espreguiçar, dar uma sacudida e sentar de novo, isso não durou 10 segundos, só de você fizer isso, você vai ver que já vai te dar uma acordada, já vai te dar uma animada para continuar a fazer as coisas que você tem para fazer. Confia em mim quando eu falo básico funciona. Cara, vai no arroz com feijão, não tem como isso dar errado. Tá vendo como é que o autocuidado, ele é sutil, ele é pequeno, ele é no dia a dia. Sabe por quê? Porque autocuidado tem que ser algo que caiba na rotina.
Não tem que ser algo mirabolante que você tem que tirar férias para fazer. Tem que ser algo que dê para fazer no dia a dia. E isso é o autocuidado. É pequenas coisinhas que você consegue colocar ao longo do teu dia, ao longo da jornada do teu dia. Pensa em melhorar 1% por dia. Não pensa tentar iluminar da noite para o dia. Faz 1% por dia. Qual é aquele 1% que eu posso fazer agora para me manter com uma postura melhor? Sentar melhor na cadeira, dar uma levantada a cada 30 minutos. Eu fazia isso, eu colocava no relógio o timer de 30 em 30 minutos. E eu levantava, me espreguiçava e voltava a sentar e trabalhar. Isso não durou assim 10 segundos e nem me atrasou no trabalho. Nossa, a cada 30 minutos eu vou levantar e vou me espreguiçar. Sim, a cada 30 minutos você vai fazer isso. Porque senão, se você ficar o dia inteiro sentado, vai chegar uma hora que você não está nem rendendo. Então vale muito mais a pena espreguiçar, dar uma sacudida no corpo e voltar energizado para fazer o que tem para fazer, do que você achar que está sendo produtiva, sendo que você está ali pelejando, piscando pesado na frente do computador, porque você não parou 1 segundo para olhar para você. Então pensa que não é para virar musa do autocuidado agora. É para ir aos pouquinhos mesmos, 1% por dia. Normaliza essa coisa de começar imperfeito mesmo. Seja ruim em algo novo. Então eu falei sobre o ponto 1, né, a armadilha da autonegligência. Falei do 2 agora com você, sobre o autocuidado como prevenção e não essa coisa emergencial. E agora o ponto 3, que é o nosso templo como fonte de força. A gente precisa entender que o nosso corpo é o nosso templo. Ele é um templo sagrado, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Porque senão, não tem mais. Se eu não cuido do corpo, acabou, vira pó. Então, se a gente não começar a cuidar do nosso corpo, lascou. O que eu gosto de fazer demais, e eu sempre instruo as minhas alunas e clientes a fazerem, e eu vou te instruir aqui. Começa num lugar tranquilo e seguro para você. Eu, por exemplo, faço as minhas práticas de autocuidado e eu sempre faço isso dentro da minha casa. É claro que eu compartilho com vocês, eu coloco nas redes sociais e tudo mais, porque faz parte do meu trabalho. Por exemplo, se eu fosse uma advogada e eu não precisasse mostrar nada sobre o meu ciclo menstrual, eu ia fazer e ninguém ia saber. Ponto final. Talvez saberia, talvez não, mas pensando de uma forma assim bem rápida com vocês, ninguém ia saber. Por quê? Porque eu só falaria sobre direito na rede social. Agora, já que o meu trabalho é algo que eu vivo no meu dia a dia, uma coisa está conectada à outra, eu acabo compartilhando com vocês. Mas eu sempre sugiro que vocês não comentem com ninguém, não falem com ninguém. Começa ali, principalmente se é a primeira vez que você está tendo contato com o teu ciclo, começa devagar, começa pequeno, vai no teu ritmo, vai se observando, anota aquilo que é importante, começa em casa. Vai aos poucos. E por que eu sugiro isso? Porque é tabu? Porque é feio? Porque é errado? Não. Para a gente não ter interferência nesse primeiro momento de observação. Então, se eu conto para todo mundo, se eu espalho para todo mundo, se eu boto nas redes sociais, eu acabo tendo comentários sobre a forma como a pessoa vive a vida, sobre as crenças daquela pessoa, sobre os preconceitos daquela pessoa, e não preconceito no sentido pejorativo, mas aquele de o preconceito que a pessoa tem sobre um assunto do qual ela nunca ouviu falar. Então eu gosto de começar sempre nesse lugar onde eu vou tirar as minhas próprias conclusões. E a partir dessas conclusões que eu tirei, aí sim, se eu sentir, eu converso com outras pessoas, eu vejo quem mais está estudando, está vendo isso, está cuidando de si mesmo, cuidando do ciclo, para poder trocar a figurinha. Mas de início, começa devagar, começa com você dentro da sua casa. No início eu comecei bem aos pouquinhos, eu falei com o Rodrigo, mas falei, não tenho muito o que te falar, eu só quero que você respeite algumas coisas que eu vou fazer diferente por mim agora. E quando eu me sentir mais confortável ou mais consciente com palavras para explicar, eu te explico melhor sobre aquilo que eu estou sentindo no meu corpo por estar dentro do autoconhecimento cíclico. Então, se você sentir também com as pessoas que moram com você, ou se você mora só com seu marido, só com seus filhos, enfim, de ir comentando aos pouquinhos, vai comentando aos pouquinhos, mas lembra que essa é uma experiência para você começar a desabrochar com as suas próprias percepções. O segundo ponto que eu também gosto de começar nesse lugar mais quietinho, mais isolado e tal, é para a gente perceber o nosso julgamento com a nossa jornada de verdade. Então a gente às vezes meio que julga tudo, ou quer tudo muito perfeito, ou tudo muito rápido, porque a gente chegou a comentar, ou porque a gente falou alguma coisa.
Mas começa devagar, nesse sentido de você prestar atenção no que você está fazendo, sentiu que julgou, para, entende aquele pensamento, se acolhe novamente, continua a sua jornada. E é na jornada, entende? Não é faz e para, faz e para. É durante a jornada você vai ajeitando o que tem que ser ajeitado, apertando o parafuso que precisa no caminho. Não precisa, sabe, parar, ajeitar tudo e voltar. Vai ajudando, vai ajustando, na verdade, aos pouquinhos, um passinho depois do outro. E que entra no terceiro passo, que é a não necessidade de ficar se explicando o tempo todo. Então você pode fazer aquilo que você sente para o seu ciclo, entender qual é a fase que você quer cuidar mais agora, entender qual é aquela que vai aguardar um pouquinho porque essa precisa de uma atenção, o que você vai colocar em prática, se você vai botar algum chá, se vai começar pelo ciclo das sementes. Isso tudo você vai indo aos poucos sem precisar explicar para ninguém, porque você está nesse processo de tirar suas próprias conclusões, de entender como o seu corpo reage, porque cuidar do ciclo menstrual, ele é uma coisa prática que você faz no dia a dia para diminuir cólica, aquele fluxo abundante, para você melhorar sintomas, sinais e sintomas clínicos de endometriose, mioma, síndrome dos ovários policísticos, mas ele também é uma jornada de autoconhecimento cíclico. Então tem essa parte mais mão na massa, onde a gente vê o resultado físico, onde tem artigos que colaboram muito para aquilo que a gente vai colocar dentro do nosso corpo que vai fazer sentido, e também tem essa parte ancestral, onde a gente para se entender, para se conhecer, entender as nossas próprias percepções. Então entende que a gente não é um ser fragmentado, que a gente é um ser íntegro, totalmente holístico, que vem do holos, que significa todo. Então a gente se cuida de uma forma integral, de uma forma completa, do todo. Então começa a fazer por você, e tudo isso precisa fazer sentido primeiro para você, depois para as outras pessoas. Mas aí quando você vai contar para as outras pessoas, se você sentir necessidade, não vai mudar a percepção que você já tem, porque você já se observou. Não foi uma coisa externa do outro. Não, você tirou a própria conclusão de algo que você vivenciou, que você experimentou, que teve o seu próprio tempo. O autocuidado, ele é uma construção. Não espera o teu corpo gritar para você começar a cuidar de você. Começa 1% por dia, um passinho por vez. Pensa agora, por onde eu posso começar ou por onde que eu posso dar mais um passo de autocuidado na minha rotina para melhorar algo em mim, algo que realmente tá dolorido e eu tô só ali, sabe, jogando para escanteio, empurrando para debaixo do tapete. Então escolha um passo que você vai dar agora no seu autocuidado cíclico para começar a colocar em ação e enxergar os resultados um passinho por vez. Isso, é claro, vai te levar a um longo prazo muito mais saudável. Espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você e que você possa colocar em prática e colher os resultados. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aqui embaixo no box dos comentários. Vai ser um prazer poder falar com você e a gente se vê então num próximo vídeo. Um beijo e até mais!